Eu recebi um e-mail, na verdade não é um pedido de aconselhamento, mas uma partilha que me fez muito bem escutar, ler, e eu gostaria de dividir com vocês. Ela escreve: querido Padre Fábio, gostaria de partilhar com o senhor a minha felicidade de, aos 57 anos, ter comprado o meu primeiro carro. Há 23 anos, eu tirei a minha habilitação, porém, me submetendo aos demandos do meu marido, nunca dirigi, pois ele sempre colocava algum empecilho para eu não pegar o carro. E eu aceitava os argumentos dele. Meu marido faleceu, padre, há 4 anos, e desde então, através da maneira como o senhor tem falado, pregado o Evangelho, eu senti em meu coração que ainda havia tempo para mim. Comecei a ultrapassar barreiras, comecei a viajar sozinha, ver de uma outra forma o meu trabalho, que para mim era tão desgastante. E hoje eu sinto muito prazer em trabalhar, em fazer o que eu faço, porque o Senhor, com o seu trabalho, com o seu ministério, me fez vê-lo de outra maneira. Me fez ver a leveza de tudo aquilo que eu posso fazer. E há tempos atrás eu não via a hora de me aposentar, parar de trabalhar. Mas tudo isso hoje está mudado. Estou aposentada, mas continuo trabalhando para não me tornar uma pessoa ociosa, desocupada, pois sinto que ainda tenho muito vigor para dar continuidade no que faço. Mas a graça que tenho em viver e de almejar novas conquistas, como a compra deste carro, que agora conto ao Senhor, que se deu ontem, vem de encontro à sua maneira de me mostrar que, apesar dos meus 57 anos, ainda há tempo para novos sonhos, para novas realizações. Deus o abençoe, Padre. Vera Vicentini Torres. A Vera é uma pessoa que eu vejo sempre nos meus eventos, está sempre por perto, sempre que ela pode, mas eu desconhecia essa participação minha na vida dela, assim. E fico muito feliz mesmo. E eu acredito que minha gente, esse testemunho, ele é muito válido nos dias de hoje. Tem tantas pessoas que, com tão pouca idade, já estão desanimadas dos sonhos, Já perderam a apetência da vida. Como é triste identificar que às vezes nós perdemos o desejo de viver. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos construindo um jeito de viver que não favorece coisas boas. Nós estamos todos muito assustados, inclusive tem também uma partilha aqui, a Roseli, de São Bernardo do Campo, que escreveu: Padre Fábio, eu não estou conseguindo assimilar a notícia de que esse garoto de 13 anos tenha matado os pais e os outros parentes em sua casa e depois ter cometido suicídio. O que está acontecendo com a nossa sociedade, Padre? Onde foram parar os nossos valores? As pessoas, as famílias? O que precisamos aprender com tudo isso? Será que estamos olhando os nossos filhos com olhos amorosos? Será que estamos conseguindo transmitir valores que realmente tenham significado em suas vidas? Que tipo de exemplo a sociedade vem dando para os nossos jovens? Tanta corrupção, tanta violência. Diariamente abrimos as portas das nossas casas para os noticiários que nos alimentam da dor alheia. Verdadeiras aulas de como roubar, matar, sequestrar são oferecidas gratuitamente através das novelas, dos filmes. Ensina-se tudo, menos o respeito, o amor. Em função das necessidades, pais passam a trabalhar mais do que deveriam para poder garantir um mínimo de conforto e de educação para os seus filhos. Mas com isso vem a carência, a grande lacuna que se abre entre pais e filhos. Hoje já nem conhecemos mais os amigos dos nossos filhos, não sentamos mais para ouvir suas histórias, seus medos, seus sonhos. Acreditamos que suprir as necessidades materiais vai ajudá-los a enfrentar suas dificuldades, vai ensiná-los a ser pessoas melhores. Mas nos enganamos muito, muito mesmo. Ouvi que esse garoto já tinha manifestado na escola o desejo de ser um matador de aluguel e que tinha desejo de matar os pais. E aí me pergunto, o que a escola fez? É um assunto muito delicado para ter sido desconsiderado, caso esse fato realmente tenha ocorrido. Providências deveriam ter sido tomadas no sentido de alertar os pais para um comportamento tão estranho. Era um sinal de que alguma coisa muito séria estava acontecendo com esse menino. Não sei dizer se isso é real. Mas a morte é real.
a morte de 5 pessoas. É real a repercussão que essa notícia gerou e com certeza ainda vai gerar. É real a fragilidade da nossa sociedade, dos nossos jovens, é real a violência que se instala diariamente em nosso país, no mundo. E nós, o que fazemos? Assistimos indignados, chocados? É preciso que nossa tristeza e indignação seja transformada numa arma de mudança, mudança de valores, de atitudes. Precisamos estar mais atentos aos nossos filhos, aos verdadeiros exemplos que estamos sendo para eles. Precisamos olhar mais em seus olhos, aquele olhar amoroso, demorado. Precisamos sentar perto, conversar, saber ouvir e falar com os nossos jovens. Precisamos nos humanizar para que casos como esse não se repitam. Faço um alerta aqui, Padre, não apenas como profissional na área de comportamento humano, mas como uma pessoa, uma cidadã. Não tenho filhos, mas faço dos meus pequenos pacientes os meus filhos. Tenho sobrinhos muito jovens na família. Perdi amigos e pessoas queridas para as drogas, para a violência, e sei a dor de ter pessoas retiradas da vida de forma brusca. Por isso falo com o coração. Vamos andar de mãos dadas com a nossa juventude. Vamos ser exemplos de amor, de respeito, vamos dar significado à vida deles, assim como eles são em nossas vidas. Vamos lutar pela vida e não para perdê-los para a morte. Roseli Falato, de São Bernardo do Campo. Obrigado, Roseli. Muito lúcida a sua reflexão nos dias de hoje. E eu concordo. Eu acredito que nós estejamos vivendo um processo. É como se estivesse ruindo valores, né, que são fundamentais dentro de uma sociedade. Essa história, por exemplo, ainda está muito obscura, né? Hoje já levanta-se a possibilidade de que o menino não tenha ido à escola, como eles estão dizendo, que ele foi naquele dia, que não era ele que estava dirigindo o carro. O fato é que ele realmente manifestou isso para uma professora, manifestou isso para colegas. Agora, sabe o que eu acho estranho? Como é que, se realmente esse menino cometeu esse crime, como é que ninguém percebeu que existia nele, né, uma insatisfação? Porque não é possível, meu Deus. Dizem que ele era feito, né, a um jogo altamente violento. Eu me lembro que logo no início do programa de Direção Espiritual, nós recebemos uma carta de uma mãe que havia descoberto que o filho jogava no videogame um jogo que depois ela foi até saber que era proibido. E eu recebi uma cópia desse jogo para eu tomar conhecimento de como ele era. Gente, eu nunca vi nada tão... É engraçado, né? Como a gente se surpreende com o que é ruim, você fala, não é possível que algo pior do que isso ainda pode ser criado, não é, Cristian? Que às vezes você chega ao conhecimento de uma realidade. Por exemplo, esse menino, se esse menino realmente cometeu esse crime, a gente mais uma vez volta a dizer, será que nós vamos ouvir uma notícia pior do que essa? E aquele jogo, minha gente, sabe como funcionava? O start, né? Começava o jogo com o rapaz saindo pelas ruas e ele tinha que roubar. Então, para ele não andar a pé, ele tinha que roubar um carro, ele tinha que roubar uma moto. Então, começava assim. Era sempre um ato de delinquência. Então, quando ele roubava esse carro, ele ganhava mais pontos se ao roubar o carro ele matasse o proprietário. E a partir daí, ele saía pelas ruas neste carro roubado, matando pessoas. Os pontos vinham, né? A pontuação vinha de acordo com o número de pessoas que ele matava. E aí o pior. Por exemplo, se ele matava uma mulher grávida, eram mais pontos. Se ele matava uma mulher, tinha uma cena em que a mulher atravessava com um carrinho de bebê na faixa de pedestre. Se ele matava aquela mulher com um carrinho de bebê, a pontuação ainda era maior. E assim por diante. Agora veja bem, pensar que um jogo desse é criado para entreter os nossos filhos. Você já parou para pensar o quão diabólico está por trás de tudo isso? Porque não venha me dizer que o jogo ele não ensina nada, que o jogo é lúdico, não. Tanto é que o Piaget, aquele psicólogo, o biólogo que depois virou psicólogo da educação, ele dizia que a compreensão da sociedade, das regras,
passa o tempo todo pelo jogo, pelas coisas simples que nós aprendemos quando nós jogamos bola, quando nós fazemos uma brincadeira entre crianças. O jogo, ele tem uma importância fundamental no desenvolvimento do juízo moral de uma criança. Então é claro que quando nós entregamos as armas de brinquedo para os nossos filhos, nós estamos motivando neles sim um instinto assassino. É claro que quando os nossos filhos estão expostos à violência dos jogos de computador, dos videogames, é claro que nós estamos expondo a mente dessas crianças a essa violência. Você já imaginou? Se nós aprendemos a brincar com a morte, é possível que num determinado momento da nossa vida, onde nós estejamos aí sob o efeito de um estresse, a gente encontre na morte uma maneira de solucionar o problema. É muito irresponsável da sociedade, da parte da sociedade, criar um entretenimento que venha instigar a violência. Minha gente, o mundo já está ruim demais para a gente piorá-lo ainda mais com as nossas escolhas. Eu não sou pai, mas eu sinto como se fosse. Quando eu vejo um jovem, uma pessoa desperdiçando a vida com um crime hediondo como esse, ou até mesmo morrendo antes da hora porque alguém foi educado a partir dessas regras de violência, ou porque alguém encontrou no entretenimento da violência, moldou o seu caráter a partir dessas brincadeiras violentas, que aparentemente podem ser inocentes, né? Não tem nada de inocente nisso. Eu lembro que na minha época, o pior que nós tínhamos era aquele revólver de espoleta, né? Lembra que fazia barulho? Que dava um tiro? Você tinha, Ingrid? Engraçado que eu já não gostava daquilo. Eu nunca gostei de brinquedos que pudessem motivar esse tipo de comportamento. Não sei, já fazia parte da minha índole naquela época, né? Não gostar disso. E hoje eu olho para isso como os absurdos em outros tempos, até mesmo pela falta de psicologia, né? Nós estamos vivendo uma época de muita lucidez hoje. Nós podemos ainda não ter solucionado os problemas, mas a lucidez já existe hoje, muito mais presente entre nós. A gente já chegou à conclusão de que brinquedos violentos podem sim motivar a violência numa criança. E que quando nós vamos comprar o entretenimento dos nossos filhos, nós temos de pensar nos malefícios que eles poderão causar. Nos malefícios que este entretenimento poderá causar na vida dos nossos filhos. E aí você entra no processo da educação, né, nesse país, tão negligenciado nos nossos últimos governos. A gente reconhece, nós avançamos muito como país, nós avançamos muito, muita gente saiu da linha de miséria e nós precisamos reconhecer os benefícios desse governo. Mas nós também precisamos reivindicar que a educação no nosso país seja levada a sério, porque tudo isso, minha gente, está ligado, sabe a quê? Porque não adianta você retirar uma pessoa da linha de miséria e ela começar a ter o direito de entrar neste mundo de consumo, de se alimentar melhor, de viver melhor, se nós não damos a ela a oportunidade de educar o desejo. Essa é a grande transformação que o país precisa viver. Sabe, é quando você dá condições de uma pessoa desejar o que realmente é importante, o que realmente é nobre na vida. É lamentável que nós tenhamos de conviver com uma sociedade que está cada vez mais nivelando por baixo o entretenimento dos nossos jovens. É lamentável que a gente veja tantos jovens sendo destruídos pelas drogas, pela violência, pelo álcool, pela prostituição socializada. Quantas meninas hoje sendo contaminadas com doenças sexualmente transmissíveis, com doenças sérias. Muitas meninas com 13, 14 anos já tendo câncer por causa do bendito HPV. O vírus grave. Quantas crianças já sendo expostas a uma prostituição socializada. O
corpo nem está preparado para isso e já estão vivendo uma vida sexual. Por quê? Porque nós nos acostumamos, começamos a achar que é normal que os nossos filhos sejam tão sexualizados tão cedo, perdendo o valor da infância, perdendo o valor, sabe, do que é lúdico, da brincadeira que promove o encontro e que não tenha o poder de provocar na cabeça da criança, de repente, um motivo que a leve a ser violenta num determinado momento da vida. Tantos jovens sendo ceifados, né? Você mesmo conhece. Tantas drogas que estão... Por quê? Porque nós não estamos educados para o desejo. Isso é muito profundo, isso é muito além de dar comida, de dar emprego, sabe? A uma sociedade. Isso é conversão mesmo. É você entrar no contexto dos desejos. Você fazer uma criança desde criança gostar de literatura. Uma pessoa desde criança gostar de literatura, gostar de ler. Ter o direito de ter bom gosto um dia, né? Isso é educação. De você começar a colocar no coração, na cabeça de uma criança, o que realmente nos faz crescer. O que realmente nos faz querer as coisas do alto, né? A gente fala tanto disso. O Evangelho é sempre uma proposta de buscar o que é alto, o que é nobre, educar o desejo. Eu corro atrás do meu prejuízo o tempo todo, porque eu não nasci num contexto onde as pessoas sabiam disso. Você também. E nós não temos que reclamar, não. Nós não temos que estar sentado lá lamentando, né? Ah, meu Deus, não me deram isso, não me fizeram isso. Corre atrás agora do prejuízo. Quantos de nós, minha gente, a nossa geração, quantos de nós não despertou o gosto pela arte, por exemplo? Não despertou o gosto pelo esporte? Porque nos faltou, num determinado momento da vida, que alguém educasse o nosso desejo. Claro que nós temos, espontaneamente, nós manifestamos o que a gente gosta ou não. Mas a psicologia ensina que a gente pode aprender a gostar. Que a gente pode despertar dentro de nós o gosto pelas coisas mais altas. De você ter disposição para uma questão filosófica, por exemplo. Fala um pouquinho mais complicado, a pessoa já torce o nariz, não está disposta mais a ouvir, porque ela só quer discurso simples, mastigado, pronto. Até mesmo discurso religioso, né? Quantas vezes nós perdemos a profundidade porque o outro não está disposto a amadurecer, ele quer sempre uma fórmula pronta. E eu gosto de dizer isso, o catolicismo não vai se dobrar a isso. Não pode se dobrar a isso. O cristianismo, falo para as outras religiões cristãs, nós não podemos nos dobrar a essa regra atual, onde tudo precisa ser superficial para ser facilmente digerido, não. Os alimentos refinados nos ensinam que eles duram muito pouco tempo dentro do nosso organismo. Que os alimentos integrais, eles demoram, já fizemos até uma palestra sobre isso aqui. Que quando nós temos um alimento mais sólido, mais com fibras, né? Com mais consistência, o nosso organismo trabalha mais, ele até emagrece no momento em que ele está digerindo tudo aquilo. Diferente dos alimentos refinados, dos fast foods, né? Dessas comidas rápidas, que nos engordam, que entopem as nossas veias, que nos retiram a saúde, dos refrigerantes que se tornaram o líquido do nosso corpo, né? Que absurdo! Que sociedade é essa que está cada vez mais retirando de nós o direito de desejar o que é bom? Recorda-se da doutora Gisela, que tantas vezes veio no nosso programa e nós conciliávamos o tempo todo no nosso discurso a espiritualidade com a alimentação. Isso é muito verdadeiro, minha gente. A doutora Gisela nos incomoda quando ela fala, por quê? Porque ela mostra justamente o caminho das pedras. Nós estamos nos alimentando do mesmo jeito que nós estamos vivendo, sem pensar, sem querer profundidade, de maneira inconsequente. Da mesma maneira como nós vivemos inconsequentemente, nós nos alimentamos de maneira inconsequente. Não pode ser assim, não.
A vida fica muito melhor quando nós a saboreamos com respeito, quando nós honramos a responsabilidade de viver e viver bem. Viver de qualquer jeito é fácil, viver bem dá trabalho. E o cristianismo é uma proposta de viver bem. Foi Jesus mesmo que nos disse que Ele veio para que todos nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Não se contente com a morte. Não se contente com tudo aquilo que lhe faz morrer sem descobrir o sentido das coisas. Pense alto, voe alto, e permita que o seu desejo seja educado a partir do que há de melhor nessa vida. Para isso vivemos, para descobrir o melhor da vida. Derrame sobre todos nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.